Olá, pessoal! Hoje eu dou início ao nosso podcast. Podcast que vai chamar Isso dá aposentadoria? Gente, nesse podcast a gente vai falar sobre vários assuntos referentes ao direito previdenciário, ou seja, ao direito de aposentadoria. E nós vamos começar hoje falando um pouquinho da história do escritório, da história de vida que trouxe a gente até aqui. E também vamos trazer casos reais onde onde nós mudamos a vida de pessoas com relação à aposentadoria. E nesse primeiro podcast, nada melhor e mais justo do que eu convidar o meu sócio, o Dr. André Siqueira, que trabalha comigo já há 18 anos, né, André? Para trazer um pouquinho aqui da história, da sua história, da nossa história, né, gente? Quem não sabe, o André, nós somos casados, né? Nós construímos alguns CNPJs e 2 CPFs, né? E aí nós vamos falar um pouquinho hoje do que trouxe a gente até aqui, nesses 18 anos de escritório. E vamos conversar um pouquinho, né? Obrigado pelo convite. É um prazer poder conversar e falar sobre a nossa história desses 18 anos, né, num ótimo casamento e numa ótima parceria, numa ótima sociedade que muitos frutos, né, conseguimos gerar, 2 filhos e milhares de vidas impactadas. Vamos contar um pouquinho isso aqui nesse novo podcast. Isso dá aposentadoria? Isso dá aposentadoria, né? Hoje a gente trabalha com uma equipe muito focada e disciplinada em ajudar as pessoas, né, André? Essa é a nossa visão hoje, mudar a vida das pessoas. E isso tem feito diferença nas nossas vidas também, né, André? Também. A gente tem uma ideia de trabalho que é ou buscar, ou garantir, ou recuperar a dignidade, né, da pessoa humana, né? A gente, como no direito previdenciário é muito direcionado para as classes, né, mais C, D, E, então é um resgate ou às vezes até mesmo uma garantia, né, na dignidade da pessoa humana, né? Isso é algo que a gente já faz, né, juntos há 18 anos e a gente passa isso para a nossa equipe, né? Sim, eu sempre falo para a equipe, né, gente, é muito sério, porque a pessoa, às vezes, ela tem uma única chance de aposentadoria, e a pessoa, quando ela procura um escritório para conceder aposentadoria, normalmente ela está ou doente, né, ou desempregada, ou com a idade já avançada, querendo já ter um descanso, né? Então o mercado de trabalho já não está absorvendo tanto essa mão de obra. Então é muito sério você cuidar da aposentadoria de uma pessoa, né? É o que muda a vida dessa pessoa para o resto da vida, né? Olha, um cálculo errado pode mudar uma chance que a pessoa tenha de viver com mais dignidade, né? Exatamente. Então esse cuidado é o que a gente traz, né, ao longo desses anos. Como você falou, realmente, às vezes é uma única chance que a pessoa tem, às vezes uma decisão, né, ali já um trânsito em julgado você já não consegue mais recuperar. O que é trânsito em julgado, André? Pois é, né? É uma última decisão da justiça onde não cabe mais um recurso e muitas vezes quando isso acontece você acaba limitando ali o direito da pessoa, às vezes ela não consegue mais se aposentar, enfim, então um cuidado desde o início. É mais ou menos assim, gente, se a pessoa pediu e o juiz não deu, e ele falou, olha, você não tem esse direito, ele não vai poder pedir de novo. Então aquilo lá, por exemplo, um trabalho rural, né? Ele entrou com pedido de trabalho rural e não ganhou, acabou, porque ele não consegue pedir de novo. A gente fala que isso chama trânsito em julgado, né? Então, o cuidado, né, desde o início do atendimento ao cliente até o trâmite durante o processo administrativo, depois do processo judicial, toda uma atenção, né, e um zelo aí para realmente conquistar o direito, né, dos nossos clientes, né? Vamos lá. André, eu sei sua história, né? Mas eu quero que você conte para as pessoas, que eu sei que a sua história é muito bonita, é de muita garra. E eu queria que você contasse, lógico, conta para as pessoas de onde você veio, né? O que você passou durante a faculdade, né? Hoje a gente fala onde chegamos, né, André? Graças a Deus chegamos juntos, mas a sua história é bonita. De forma resumida, né? Hoje eu completei 50 anos, né? Então, de uma forma resumida, assim, de família humilde, pobre, né? Eu costumo dizer que até os 19 anos dormimos no mesmo quarto, eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, uma casa bem pequena. Então, de família bastante humilde. E o tempo foi passando,
eu fui tentando outros cursos, né? Mas aí aos 25 anos eu decidi fazer direito. Então já um pouco velho, né? Não é velho. Não, pro habitual, assim, né? A molecada com 17, 18 anos já estão, né, buscando uma faculdade, fazer um vestibular, né? Mas eu acabei demorando, pulando para lá e para cá, e aos 25 anos eu entrei na faculdade de Direito. E aí eu trabalhava num hotel. Eu era recepcionista de um hotel, né? Um hotel pequeno, onde, como recepcionista, fazia de tudo, né? Manobrava carro, carregava mala, atendia os hóspedes nos quartos, levando toalha, enfim, tudo que precisava, cerveja, Coca-Cola, enfim. E esse trabalho, para eu continuar trabalhando no hotel e conseguir pagar minha faculdade, ele teve que ser de madrugada. Então eu trabalhava da 1 da manhã... É o turno que sobrou para você, né? É o turno que sobrou para mim. Então eu trabalhava da 1 da manhã até as 7 da manhã. Aí eu dormia das 7h30, mais ou menos, 7h40 até o meio-dia. Eu consegui um estágio no fórum, né? Com o juiz. Não, mas essa história do estágio tem que contar direito. Não pode ser tão resumido assim. Essa história é boa. Então, durante o trabalho no hotel... Você começou a trabalhar no hotel, isso, né? E trabalhando no hotel e fazendo a faculdade de Direito. E nessa época você ainda dormia o dia inteiro. Ainda dormia o dia inteiro. E uma dessas madrugadas lá no hotel, chegou um casal, né, de jovens, e eles entraram, eu entreguei a chave, e nessa época tinha um mensageiro trabalhando comigo na madrugada. E ele falou assim: André, você sabe quem é esse casal? Eu falei: não sei. Ele falou: esse é o juiz aqui de Cornélio Procópio, lá no Paraná. Eu falei: o juiz? Eu falei: você fala pra ele que eu quero fazer estágio? Ele falou: sério? Eu falei: fala. Eu não vou encontrar ele amanhã, porque eu saio às 7, né? Aí, meio-dia, o telefone em casa tocou e era esse mensageiro falando: olha, eu conversei com o juiz e ele falou pra você ir lá no fórum. Eu falei: você tá de brincadeira? Ele falou: não, é verdade. Aí eu fui, né, cheguei lá no fórum, Dr. Plínio me atendeu, ele falou: é você que trabalha lá no hotel? Eu falei: isso mesmo. Aí ele falou, ele pegou um processo, na época dos processos tudo físico, né, ele deu na minha mão e falou: você sabe o que é isso? Eu falei: doutor, eu nunca peguei um processo na mão, eu não sei o que é isso. Ele falou: ótimo, ó. Então, isso aqui é um inventário e eu quero que você trabalhe comigo. Eu falei: doutor, mas eu falei que eu não sei o que é isso. Eu falei: exatamente, você não tem vício nenhum, você vai aprender tudo comigo. E ali eu comecei a fazer o estágio. Então, aí a minha rotina, ao longo do período da faculdade, era trabalhar da 1 às 7 da manhã no hotel, dormir até o meio-dia, entrar no estágio à 1 da tarde, sair às 5, pegar o ônibus... Devagar, doutor André, devagar. Pegar o ônibus em Cornélio... 5h30, 5:20, ir para Londrina, 1h, 1h15 mais ou menos de ônibus, fazer a faculdade, estudar. Chegava em casa meia-noite, jantava e ia para o hotel. E isso praticamente os períodos da faculdade, né? Até que no dia 4 de dezembro de 2000, eu decidi, cheguei pro gerente do hotel e falei: olha, estou terminando a faculdade, eu não aguento mais trabalhar de madrugada. Eu vou parar. E eu nem sabia o que eu ia fazer, né? Na época eu fazia sentenças para o juiz, ela me pagava por sentença. Mas decidi parar de trabalhar no hotel porque eu não aguentava mais trabalhar na madrugada, né? E acho que eu acabei fazendo um bom estágio, porque os juízes falavam entre eles sobre os estagiários, né? E aí eu recebi um convite para trabalhar num escritório lá em Cornélio, um escritório previdenciário, né? Do Zé Carlos. Foi lá que você foi apresentado ao direito das aposentadorias. Foi, que era uma matéria que eu nem gostava tanto na faculdade, né? Mas aí o destino dá esses... Dá esses... Fala assim... Você não gosta tanto, mas eu gosto. Mas aí a gente começou a trabalhar, né, com o Zé Carlos lá no direito previdenciário e trabalhava muito com o rural, né? A gente, na época lá, atendia em 6 cidades ali do norte do Paraná, e muito trabalhador rural, e a gente acaba se apaixonando, né, pela matéria, pelo jeito de ser o direito previdenciário, né, como a gente já falou, como resgatar e garantir a dignidade. Muda a vida das pessoas, muda a vida das pessoas. Muda a vida das pessoas, porque, para quem não tem nada, né, a gente conseguir um salário mínimo é muito, né? Parece pouco um salário mínimo, mas para quem não tem nada, sim. Ou na época ainda tinha esses programas sociais, né, de Bolsa Família, enfim, mas eram valores menores, né?
Então, quando conseguia uma aposentadoria, você aumentava aí 10, 12 vezes a renda do grupo familiar. Do grupo familiar. E geralmente você acaba ajudando um idoso, que ajuda o neto, que ajuda um filho. Então, se transforma a vida da pessoa no direito previdenciário. A gente entra numa fase, né, da vida da pessoa que, às vezes, é uma pensão por morte, a pessoa já perdeu ali aquela pessoa, já está sem renda. Né? Então, a gente entra em várias fases da vida da pessoa, onde a pessoa está precisando de cuidado, né? Exatamente. Então, eu falo que eu amo o que eu faço, por conta desse cuidado com as pessoas. O direito previdenciário, ele tem isso, né? Ele cuida desde o nosso nascimento até a nossa morte, né? Uhum. Do salário maternidade até a pensão por morte, né? Ele passa por todas as fases da vida, né? Uhum. E aí, trabalhei com o Zé Carlos há uns 4 anos, até que conheci a doutora Silvia. E aí, a gente acabou namorando, casando, e aí eu decidi sair desse escritório do Zé Carlos e começar, você já tinha, aí você vai contar a sua história também para nós, mas eu saí do Zé Carlos para vir trabalhar com você. E foi a segunda melhor decisão que eu tive. A primeira foi casar com você, né? Então, esse é um resuminho da minha história, né, de como começou, né, desde o tempo da faculdade, do hotel. Eu agradeço aquele período do hotel, porque mesmo com bastante sofrimento, porque trabalhar de madrugada não é fácil, eu sei. E hoje, quando eu sei isso de você, porque quando você fica em cada hotel, né, que a gente já ficou em vários hotéis, graças a Deus, né, em vários lugares do mundo, e a gente vê a admiração que você tem pelas pessoas que estão ali, porque as pessoas estão cuidando dos hóspedes, né, servindo. Exatamente. E eu vejo que... Então, tem um respeito muito grande, né, por pessoal da hotelaria, né, sim. Pessoal da recepção, as camareiras, né, os manobristas, enfim. Fiquei 6 anos, né, fazendo isso, né, então um respeito Você muito me grande. ensinou que a gorjeta é muito importante, né, que as pessoas às vezes gostam, vivem também, ajuda muito, complementa, né, a renda com relação às ajuda gorjetas, muito na complementação, né, da remuneração. Então, né? isso eu aprendi, gente, que tem que dar gorjeta. esse dinheiro, ele não tem, né, mas que esse dinheiro volta, né, André, com certeza. Volta, sim. Agora... podemos ouvir um pouquinho da sua história também, que é bonita, impactante, de uma vitória, né? Uma grande vitória. Eu não nasci numa família tão simples, né? Eu nasci até uma boa condição financeira. Só que quando eu tinha 15 anos, eu sempre fui de uma família do comércio, sempre fui comercial. Sempre gostei de vender, sempre isso... Falo que isso está na veia, né, dessa área comercial, dessa área de fechamento, de lidar com pessoas. Eu sempre gostei muito, sempre fui assim. E eu, com 15 anos, né, o meu pai faleceu, né, e assim, eu brinco que o meu mundo da Barbie acabou, né, porque toda a segurança, aquela situação financeira que eu tinha, que era estável, veio os planos reais lá, plano Collor, acho que o Collor, né, 91 isso. É o Collor, né, veio o plano Collor, e com isso muita dívida, né, e eu e minha mãe ficamos numa situação muito difícil, né, perdemos muita coisa, outras coisas não, mas passamos muita dificuldade. E nessa época eu trabalhava numa papelaria, minha mãe tinha uma papelaria, uma livraria, e eu trabalhava junto com ela nessa papelaria. E o tempo foi passando, e eu pensando assim, e agora? O que eu vou fazer de faculdade? Eu não posso ficar aqui só trabalhando sem estudar, né? Aí resolvi, essa época passamos muita dificuldade, assim... Falta de grana mesmo. Falta de grana mesmo, gente. Essa época pra ter ideia, eu só podia fazer uma faculdade pública, não tinha como fazer uma faculdade particular, porque não tinha condição de pagar. Né? E aí eu passei no vestibular da UEL, de Direito, resolvi fazer Direito na UEL. E aí fui fazendo a faculdade, trabalhando na papelaria. Trabalhava, fazia a faculdade, até me formei, né? E aí falei, não, vou agora abrir o meu escritório de advocacia. Gente, o único escritório que eu trabalhei na minha vida foi o meu. Eu brinco com as meninas lá da minha equipe hoje, falo, gente, o único escritório que eu trabalhei foi o meu. Abri o escritório com a cara e com a coragem, né? Eu lembro que quando eu abri o meu escritório,
eu não tinha condição de comprar poltronas para colocar na recepção, né? Assim, ou eu comprava o computador ou as poltronas. E aí, coitada da minha mãe, a minha mãe tinha umas cadeiras da mesa dela, da sala. E aí eu peguei essas cadeiras e levei para a recepção e coloquei essas cadeiras lá. E aí, cada dinheiro de honorários que entrava, eu ia lá e devolvia uma cadeira para minha mãe. Uma nova. Comprava uma e devolvia uma dela. Comprava uma e devolvia uma dela. Até que eu demorei, acho que mais de um ano para devolver as cadeiras dela. Mas isso, eu falo que marcou a minha história, né? De uma superação, né? Superação, sim. E daí, depois de um tempo, né? Conheci você e nós formamos aí o Gazda e Siqueira Advogados, né? Que é uma empresa... que graças a Deus nós temos pessoas que ficam com a gente há muito tempo, né? Temos várias pessoas que estão com a gente aí há quase 15 anos trabalhando com a gente. A gente tem o escritório já há mais de 18 anos, né? Nessa história toda aí, mais de 20 mil clientes atendidos, mais de 10 mil aposentadorias concedidas, né? Então é uma história aí de ajudando muita gente nesse período, né, André? Sim. Nós somos de Londrina, né, no Paraná, né? Começamos no escritório, como eu falei, em Cornélio, depois eu vim para Londrina trabalhar com a Silvia. Aí abrimos o escritório em Astorga, que é uma cidade ali próxima, né, entre Londrina e Maringá, Jaguapitã também. Então, nosso foco de escritório físico, né, fica ali na região, né, Londrina, Astorga, região ali entre Londrina e Maringá. Mas hoje, né, Silvia, né, Sim. Ainda mais você subindo muito aí nas redes sociais, já atendemos em todos os estados brasileiros, praticamente, né? E vários países. Também, né? Vários países. Temos clientes em vários países do mundo. Então, uma advocacia, né, já com bastante experiência, né? 18 anos juntos, já mais de 20 já formados, né? 27 pessoas na nossa equipe hoje, né? 27 pessoas na equipe, uma advocacia, uma empresa sólida, né? E sempre buscando o melhor aí para os nossos clientes, né? É isso aí. André, mas vamos falar de aposentadoria, né? Vamos falar de aposentadoria, né? Isso dá aposentadoria, né? Desde quando começamos a nossa história, há muitos anos atrás, você sempre teve um viés de um tipo de benefício, né? Uma área que você veio lá do escritório que você já trabalhava. E eu também tenho uma preferência, né? Que são os meus benefícios por incapacidade, as pessoas doentes, né? Então a gente vai explicar um pouquinho, né, da onde veio esse seu amor pelos benefícios rurais, né? Pela aposentadoria rural. Eu falo que é muito trabalhador rural que você já aposentou e é muita pessoa que já passou por mim também. O escritório faz todos os tipos de aposentadoria. Mas existem duas paixões, né? Tem os nossos preferidos. Tem, né? Os nossos preferidos. Ali nossa região, né, Silvia, ali Londrina, norte do Paraná, é uma região de muito trabalho rural, né? E como a gente começou há 20 anos atrás, né? Era até mais hoje ainda, tem, né? É menos, né? Mas há 20 anos atrás tinha muito, né? Muito trabalhador Londrina rural. Ali, gente, nossa região ali teve muito café, né, André? A região do café. Exatamente. Região de Maringá ali, Astorga, norte todo do Paraná, né? Então, as cidades menores ali, né, onde eu trabalhava, né, de Cornélio até Jacarezinho, né, Bandeirantes, Santa Mariana, Andirá, Cambará, muito trabalhador rural. Então, a gente atendia bastante gente, né, e acabava aprendendo com essas pessoas, né, e tendo bons relacionamentos com eles, né. São pessoas simples e eles têm um respeito muito grande, né, por nosso trabalho. E muitos têm assim Deus no céu e a gente na terra, né, por causa dessa transformação na vida deles, né. Então eu aprendi a gostar muito dessa área, dessa matéria. E de buscar sempre levar essa condição para os clientes, né, de ter o direito de receber uma aposentadoria. E isso gerou muitas histórias, né? Eu não tenho, sinceramente, eu não tenho esse número, né, Silvia? Mas eu imagino
6, 7 mil pessoas aposentadas como boia fria, Como né? trabalhador, como trabalhador rural, né? O volante. E o trabalho rural é interessante porque a pessoa consegue averbar esse tempo antes do que o pessoal da cidade, né? Que normalmente o trabalho na roça ele começa mais cedo, né? Exatamente, né? Hoje não mais, né? Mas quando a gente trata com essas pessoas, né? De 50, 60, 70 anos, né? Na época deles, né? O trabalho começava na infância, né? Eles ajudavam os pais, né? 8, 9. As famílias, então, as famílias eram mais numerosas, né? Era um casal com 8, 10, 12 filhos, né? E todos iam para o trabalho rural, né? Desde criança, né? Então, a gente tem um processo lá que a gente fez a família inteira, né? A família inteira. Família inteira. Então, hoje a justiça vem reconhecendo esse trabalho rural desde os 12 anos, né, de idade, né? No INSS, num processo administrativo, é até possível conseguir antes dos 12, né? A gente já conseguiu com 8 anos de idade. Anos, né? então, já é possível. Imagina você averbar um trabalho rural desde os 8 anos até os... Vou colocar aí até os 18, né? Que a pessoa possivelmente começa a trabalhar de estrada. Você está ganhando 10 anos de trabalho, né? Gente, isso muda o jogo da aposentadoria. Isso acelera... Isso dá aposentadoria. Isso dá aposentadoria. Isso acelera, né, o direito de uma aposentadoria. Principalmente né? depois da reforma, né, doutor André? Principalmente depois da reforma da Previdência, né? Então, para várias pessoas, né, que iniciaram, né, a sua vida laborativa ainda criança, né, na atividade rural, né, é possível fazer essa averbação desse trabalho. Diferente de crianças ou adolescentes que começaram na cidade. Eu comecei na cidade também, eu era atendente numa padaria, eu era engraxate, não vai conseguir essa averbação. Não vai conseguir, exatamente. Então, no trabalho rural você tem essa vamos dizer, essa vantagem, né, de conseguir averbar desde criança, no mais das vezes desde os 12 anos, mas em várias situações até com 8, com 10. Tendo né? documentação, isso, provavelmente consegue, né? Isso gera uma mudança aí de direito, né? de tempo, de consequências, né? Uma aposentadoria aos 50, aos 55 anos. Então, a gente ainda continua trabalhando com isso, né? Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas eu trabalhei 3 anos na roça, eu trabalhei até os 16 anos, até os 15 anos. Mas às vezes esses 3 anos te joga numa regra de aposentadoria muito mais favorável, né? Então, às vezes você ia aposentar só com 62 anos, com as regras novas, no caso da mulher, ou 65, e às vezes 3 anos de roça, 2 anos de roça, te dá uma aposentadoria muito mais vantajosa. Pode gerar o direito aí, né? Antes dos 60, né? Os 55, 57, aí depende de cada caso, mas exatamente, às vezes pouquíssimo tempo aí, né? 2, 3 anos aí de averbação desse trabalho rural pode gerar o direito de uma aposentadoria precoce, né? Uma aposentadoria mais rápida, mais cedo, né? Sabe o que eu estou lembrando? Aquele caso daquela senhora que você aposentou que tinha mais de 100 anos. Sim, acho que é Dona Francisca. Conta essa história pra gente. Ela tinha 103 anos. Coitada, já tinha passado em vários, ninguém tinha conseguido aposentar ela, né? Ela tinha 103 anos de idade e eu me lembro que o fato legal dessa história é que no dia da audiência... Ela era trabalhadora rural, né? Trabalhadora rural, e ela não tinha conseguido aposentar faz um tempo já, isso foi 2006, por aí, uns 20 anos atrás, mais ou menos. O engraçado dessa história é que no dia da audiência nós nos reunimos para conversar com as testemunhas, né? Ela de 103 anos e as testemunhas dela tinham 80, mais ou menos. Olha isso. E aí, a gente tentando ali relembrar a história, né? Os fatos, ela lembrava. As testemunhas dela não lembrava. De 80, de 85, 78 anos, não conseguia lembrar. E ela de 103 anos ia falando, não, mas a gente trabalhou na fazenda tal. O gato era o fulano. Tal. E aquilo eu achei muito curioso, né? Porque uma senhorinha ali de 103 anos, ajudando os mais jovens ali, sim, de 80 anos. E
Aí eles conseguiram relembrar, né? Ela foi falando, é verdade e tal. E Aí a as pessoas podem pensar assim, mas aposentar com 103 anos, o que ela vai receber de aposentadoria? Mas tem todo um significado, gente. É exatamente tem isso. Todo um significado. Ela ficou muito feliz, porque ela não acreditava mais que poderia dar certo. Né? Ela era pensionista, né? Ela recebia a pensão por morte do marido, né? Pelo que eu lembro. E ela não tinha o benefício dela. Vai falar assim, doutora, mas ela recebeu pouco tempo. Mas a gratidão e o sentimento de uma pessoa dessa receber se sentir o resultado do trabalho, exatamente, né? Se sentir reconhecida, né? Porque ela trabalhou muitos anos, né? Eu não lembro exatamente assim, mas ela trabalhou até os 70, 75 anos na atividade rural, mesmo sendo pensionista, né? Então ela se sentiu reconhecida, né? Valorizada, né? Que o trabalho dela não foi em vão, não foi perdido, né? Sim. E mesmo eu não tenho notícia de quando ela faleceu, né? Sim. Mas naquele momento que ela ficou sabendo que estava aposentada, ela ficou muito feliz, muito feliz, e muito grata, né? Eu falo que a gente isso traz dignidade para as pessoas e muda a vida da pessoa mesmo. Muda. E às vezes de várias pessoas na família, né? Sim. Porque ajuda o outro, né? Isso faz muita diferença, né? Exatamente, né? É isso aí. Além desse, um outro caso engraçado, interessante de rural, eu lembrei aqui, de uma testemunha, né, que escreveu, essa é ótima. O nome dos gatos na mão. Né? Explica direito. Foi uma das primeiras audiências que eu fiz. Que na audiência a pessoa tem que... Foi uma das primeiras audiências que eu fiz, né? Conversei com o autor, conversei com as testemunhas, né? Lembrando os fatos ali. Aí começamos a audiência, o juiz ouviu primeiro o autor, aí depois começou a chamar as testemunhas e chamou, né? Dentre elas, um senhor lá. E ele sentou, eu sentei ao lado dele, assim... ele começou a conversar com o juiz, respondendo as perguntas, né? E aí o juiz perguntando e tal, e aí em um momento o juiz perguntou qual era o nome dos gatos. Os gatos são os empreiteiros, né? Aqueles que organizam a turma para levar para a fazenda, para o sítio. O gato, né? a pessoa fica no ponto lá, né, nos pontos. Passa com o caminhão, ou passa com o caminhão, ônibus, né? Hoje é ônibus, né? Na época era caminhão. Caminhão, né? Então ele junta a turma, sobe no caminhão e ele leva para a fazenda. É ele que tem o contato com os fazendeiros, com os sitiantes, né? Então eles chamavam de gatos, né? E aí o juiz perguntou qual era o nome dos gatos que eles trabalhavam, né? E ele disfarçou, fez assim, e aí ele pegou, olhou, eu estava do lado dele, né? Eu peguei e vi que ele estava com os nomes dos gatos escritos na mão. Coitado, mas ele ficou com medo de esquecer. De esquecer. E super idoso. Aí o juiz percebeu, mas o juiz não falou nada. O juiz perguntou, fez outras perguntas e tal. Pá. Aí depois de um tempinho o juiz voltou e falou assim, olha, eu esqueci qual é o nome dos gatos. O senhor pode repetir para mim o nome dos gatos para a gente anotar aqui? Aí ele pegou e disfarçou de novo e olhou na mão novamente. Aí o juiz falou, o senhor pode me mostrar a palma da sua mão? E acho que ele estava tão nervoso que ele estava com a mão suando, ele esfregava as mãos assim para tentar apagar. Aí o juiz falou, para de fazer isso e abre a palma da mão. Aí ele abriu a palma da mão, tinha os nomes assim já meio apagados assim, né? Aí o juiz falou, mas por que o senhor escreveu o nome na palma da mão, né? Ele falou, não, é só com medo de esquecer, mas o senhor sabe que não pode, né? Alguém te mandou escrever? Aí eu entrei, né? Falei, não, excelência, eu estou tão surpreso quanto o senhor. Não orientei fazer isso, né? Espero que o senhor releve, né, a idade da pessoa. Ele falou, não, eu vou constar na ata, vou constar aqui na audiência. Eu falei, não, tudo bem, né, mas eu espero que o senhor releve a idade da pessoa, e ela estava falando tudo certinho, enfim. Mas foi um ato, um caso assim, meio engraçado, eu lembro disso. Na deu hora também fiquei nervoso. Deu aposentadoria para a pessoa. Deu, porque as outras... o juiz percebeu que não era mentira, né? Não, ele contou todos os fatos, né? Só o nome dos gatos ali que ele ficou com um pouquinho de medo de esquecer. O juiz, quando ele tem essa sensibilidade, né, André, de ver que aquelas pessoas... coisas que aconteceram há muito tempo atrás, coisas que não é ensaiado. Então, ele tem esse sentimento de perceber, né,
que não é uma fraude. Não, né? não tá querendo, não tá tentando enganar ninguém, né? Ninguém tá Porque, tentando enganar ninguém, né? Ele ficou com receio. Ele contou bem toda a história do caso, né, do autor. Ele não precisava fazer isso, né? Ele podia ter precisava. falado, olha, eu lembro mais ou menos o nome dos gatos, Sim, né? eu lembro um gato só, não lembro Sim. do outro, enfim, mas ele quis ali tentar Acho- ajudar e acabou, né, passando por um momento ali tenso ali, né, porque o juiz ficou cobrando, né, explicações e tal, mas no fim gerou esse direito de aposentadoria. Gente, uma coisa legal também da área rural é quando a pessoa não tem os 15 anos ainda, né, André? Porque a regra da aposentadoria por idade, que não é, que a gente chama de híbrida, a idade para a mulher 62 e a idade para o homem 65 anos. Urbano, gente, 62 anos mulher, 65 anos homem, com 15 anos de contribuição. Mas o que acontece com essas pessoas que vivem na roça, né, André? Que elas não têm, que vieram da roça, que vieram, ficaram um tempo na lavoura, depois vieram para a cidade, que essas pessoas, principalmente as mulheres, gente, não têm 15 anos de contribuição. Por quê? Porque vem para a cidade e acaba trabalhando de forma informal. Muito empregada doméstica, muito em casa de família, em trabalhos de limpeza, alguns trabalhos não formais, não, principalmente em regiões menores, tipo a nossa, né? Aqui em São Paulo, né? É uma outra realidade, É uma outra né? realidade, né? Mas isso acontece muito, né? Na nossa região, as pessoas saíram da zona rural, né? Teve essa mudança, né, de sair do sítio, da fazenda, vir morar na cidade. E muitas vezes isso acontece aos 45, 50 anos de idade, né? Então, trabalhou bastante tempo na atividade na rural e aí sai e vem morar na cidade. E em razão de todos os problemas que o nosso país enfrenta, né, as pessoas com 50 anos ou mais, enfim, na nossa região, têm mais dificuldade de arrumar emprego formal. E aí, como você disse, acaba se submetendo a esses trabalhos informais, né? Em casa de família, cuidadora, enfim, todas as espécies, né? E aí, a hora que chega na idade de se aposentar, aos 62 anos, cadê os precisa 15 ter anos 15 anos de contribuição. Cadê? Não tem, às vezes tem 3, tem 4, tem 1, né? E aí aquele trabalho rural lá atrás, aquele trabalho rural antigo, é o que ajuda essas pessoas a se aposentar. Porque dá para fazer uma junção desse trabalho rural com esse trabalho urbano, né? E a soma disso, se chegar a 15 anos, gera o direito de uma aposentadoria por idade híbrida. Para a mulher aos 62, para o homem aos 65. Isso tem salvado, né, o direito de se aposentar de muitas pessoas. Gente, isso não é um bicho de 7 cabeças, né? Não é. As pessoas acham que, eu vou ter que pegar um tempo lá de trás, isso já acabou, isso... Eu não tenho testemunha. Não tenho testemunha, a escola que eu estudei não existe mais, a fazenda acabou, virou condomínio, mas esses documentos, gente, eles existem, né, André? Existem, porque, como a gente já comentou, as famílias eram muito numerosas, né? Então, são vários irmãos, tem vários documentos que podem ser usados, né, para tentar demonstrar a ligação que essa família tinha com o trabalho rural. Então, desde um sindicato rural, desde as certidões de nascimento dos irmãos, onde consta o pai lavrador, as notas de produtores, ou contratos, né, de parceria agrícola, enfim, vários documentos ao longo dos anos e em nome dos familiares, dos pais, dos irmãos mais velhos, enfim. Um documento de escola rural, como você disse. Então, e não precisa ser um documento para cada ano, né? Às vezes 2, 3 documentos aí já acaba garantindo o direito, né, de uma verbação aí de 10 anos, maravilhoso. 12 anos. Imagina você aposentar a pessoa 5 anos, 6 anos, 10 anos antes, né? Então isso é maravilhoso, muda o jogo da aposentadoria, então, né? Isso dá aposentadoria. Isso dá aposentadoria. A junção do trabalho rural com o trabalho urbano, isso dá aposentadoria. Dá aposentadoria. Tanto na aposentadoria por tempo de contribuição, como né, André? Como na por idade. Exatamente. Vou falar um pouquinho da minha paixão, né? E aí veio a minha paixão, gente, que são os benefícios por incapacidade, né? Engraçado, as coisas começaram a cair no meu colo, esses benefícios por incapacidade, pessoas com muitos problemas de saúde. Eu falo que eu acho que eu já passei por todos os problemas de saúde que as pessoas
possam enfrentar, né? Possam enfrentar, muitos casos que já passaram no escritório. E isso muda a vida das pessoas, né? Porque a pessoa está doente, está sem renda, a empresa não paga, o INSS não paga, essa pessoa está muito fragilizada. Está muito fragilizada. Gera um problema emocional, né? Porque a falta de dinheiro, né? A falta de... Não consegue trabalhar porque está doente. Muitas vezes não recebe no INSS porque não é aprovado na perícia. E essa angústia... E a empresa não deixa voltar a trabalhar porque a pessoa está doente. Então, problemas emocionais aparecem, né? Sim. E isso eleva, né, a dificuldade, a piora do quadro. Eu sempre oriento a minha equipe, falo, essas pessoas, eu falo para assim, corta o seu salário por 6 meses para ver como é que você fica. Se você vai ligar toda vez atrás do seu benefício ou não, entendeu? Corta a sua renda por 4, 5 meses para ver como é que você fica. Se você vai ter pressa ou não. Se você vai ter pressa ou não do seu benefício, né? Eu falo para minha equipe, isso é você se colocar de forma verdadeira no lugar da pessoa, né? Às vezes, que os boletos conta, escola, água, luz, aluguel, vence todo mês. Medicação, né? Precisa, porque a pessoa está doente, medicação. Então, isso é muito sério. Eu lembrei aqui, André, você vai lembrar do caso daquela cliente que tinha doença de Crohn, lembra? A doença de Crohn, gente, é uma doença, uma infecção no intestino. Entendeu? Isso. Onde a pessoa vai no banheiro várias vezes no dia, né? E essa senhorinha chegou, eu acho que era a Dona Irene o nome dela, e ela chegou até mim, eu me sensibilizei muito com aquilo lá, com aquele problema de saúde dela. E o que o INSS disse? Não, a senhora está apta para trabalhar. A senhora pode trabalhar, só que, gente, ela ia às vezes no banheiro 10 vezes no dia, 12 vezes no dia. Como que ela ia... E tem toda uma situação, nesse tanto de vezes, toda uma situação de higienização, né? E eu lembro que até o perito da justiça disse que ela teria condição de trabalhar. E aí nós mostramos, que a gente usa muito no escritório, mostrar a vida real da pessoa, né? O que a pessoa passa, né? Um ambiente de trabalho, o quanto ela faz para ir, o que ela passa, o caso real. Então, hoje, a tecnologia, né, os vídeos, a gente tem ajudado muito. E o caso da Dona Irene foi isso. A gente conseguiu provar com testemunha que ela não tinha como ir esse tanto de vezes no banheiro por dia dentro de uma empresa. Acaba atingindo diretamente a dignidade. A dignidade e a produtividade, né? Qual empregador, né, que vai suportar, né, vamos dizer assim, né, que o funcionário vai 10, 12 vezes ao banheiro durante o dia, né? Ele vai questionar, ainda que ele possa entender ou saber que é uma doença, ele vai questionar. Isso gerava a dificuldade dela de se manter empregada, né, de se manter em empregos, né? E aí, como você está dizendo, com o nosso trabalho ali, a nossa atenção no caso, conseguimos gerar uma aposentadoria para ela, né? Isso, e mudou a vida dela. Eu lembro que aí geramos uma aposentadoria por invalidez, né? Isso muda. E sabe o que eu lembrei também? O caso, gente, alcoólatras, também dá direito à aposentadoria. E aí eu lembrei do caso do Vessão, né? Sim. Conta pra gente. O Vessão era um conhecido, na verdade a irmã dele é muito conhecida, né? Sim. Da nossa família, e sabendo do nosso trabalho nos procurou para tentar ajudar o irmão, que era alcoólatra, no sentido de tentar um benefício, né? E o gente, caso porque alcoolismo é doença, depressão é doença, né? São doenças muito sérias que geram aposentadoria, né? Pode gerar, sim, isso dá aposentadoria. Isso dá aposentadoria. E o engraçado nesse caso específico é que quando eu fui buscá-lo, né, para levar na perícia, ali na casa dele, ali com os familiares e tal, a irmã dele... Ele tinha um grau de alcoolismo bem alto. Bem alto, né? A irmã dele, por algum momento ali, falou, hoje nós estamos felizes aqui porque ele não bebeu. E eu consegui fazer ele não beber hoje. Ele vai na perícia. Eu falei, mas como assim não bebeu? Hoje ele vai na perícia. Eu falei, não, mas ele bebe todo dia? Ela falou, não, ele bebe todo dia. Desde a hora que acorda,
Eu falei, não, então ele tem que beber, porque se nós estamos avaliando o caso de um alcoólatra, tem que deixar ele no natural dele. E ele, mas eu posso mesmo? Olha a simplicidade, né? Mas no eu posso dia da mesmo, perícia, doutor? que o perito ia verificar se ele bebe, a família fez ele não beber. Exatamente. Né? E ele perguntou, mas eu posso, doutor? Eu falei, deve, né? Você não bebe todo dia? As irmãs? Não, ele bebe o tempo todo. Eu falei, então, vá natural. Vá do jeito que você Vá do vive. jeito que você vive. E foi né? O perito analisou e tudo, foi pro juiz e, enfim, nós conseguimos. Esse caso né, foi mais grave, teve que ter uma interdição, né? Porque até o dinheiro da aposentadoria depois ele gastava com bebida. Exatamente. Né? Então, mas gerou uma aposentadoria, gerou atrasados, né? Mas aí a família teve que organizar esse dinheiro aí, senão ele ia beber tudo, né? Ele era bem descontrolado, né? São vários casos, né, André, nesses anos todos de escritório, né? Casos que a gente reverteu processos no tribunal. Então, casos que a gente mudou realmente a vida da pessoa. Agora, falando de incapacidade, né, de doença, a reforma em 2019 trouxe um tipo de aposentadoria. Já existia antes, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas, a partir da reforma, ela começou a ter mais ênfase, né? Ter mais ênfase. Por quê? Me explica. Porque hoje é a melhor aposentadoria, né? O melhor cálculo. Mas por que a melhor aposentadoria? Como assim? Porque não tem a incidência do fator previdenciário, o cálculo é 100%. É 100% da média, né? E além do fato de muita gente ter a deficiência, mas não sabe que tem, né? Uhum. As pessoas... Porque assim, gente, vamos lá. Se a pessoa, ela recebe um auxílio-doença, o auxílio-doença, ele é... me ajuda, André, você faz a conta melhor que eu. Se a pessoa recebe 3 mil de auxílio-doença, ela não vai receber 3 mil de aposentadoria por invalidez, tá? Porque a aposentadoria por invalidez, ela é proporcional ao tempo de contribuição, tá? Então, se você tiver pelo menos para receber 100%, você tem que chegar muito tempo de contribuição. 40 anos de contribuição. Então, uma pessoa que tenha 15 anos de contribuição, se ela recebe 3 mil de auxílio-doença, ela vai receber R$1.800. Olha isso, ela vai receber R$1.800 de aposentadoria por invalidez. Então, uma perda muito grande, uma perda né? muito grande no benefício, né? E nas outras aposentadorias também, na aposentadoria por idade. E a aposentadoria da pessoa com deficiência, né, André, ela ficou fora dessa regra, né? Então... E aí isso melhora, né? Isso gera o direito de você ter um melhor cálculo, né? Um melhor benefício, um melhor valor, né? Para receber uma aposentadoria, né? E a pessoa com deficiência não é apenas aquela que perdeu um membro, não é algo tão visível, né? Uhum. Às vezes uma hérnia de disco, né, te gera o direito uma escoliose, de uma aposentadoria PCD, né? Pessoa com deficiência, né? E aí os casos mais clássicos, né? Que é visão monocular, né? Perda auditiva, pinos, né? Pelo corpo, próteses, né? Desgastes. Isso a gente vem atendendo bastante pessoas nesse sentido e gerando esse direito de buscar uma aposentadoria tanto por idade, e isso é uma outra vantagem muito grande para as mulheres, né? Uhum. A mulher em situações normais, por idade, se aposenta aos 62. Uma PCD aposenta aos 55, são 7 anos a menos, né? 7 anos a menos. Mas qual que é a dica importante? Pelo menos os 15 anos doente, sim. né? Você tem que provar os 15 anos com essa deficiência, né? Uhum. E aí a aposentadoria por tempo de contribuição, que aí vai depender do grau da deficiência, né? Se é leve, se é moderada, se é grave, né? Sim. E aí isso diminui, né, a exigência, né, pelo tempo de contribuição, né? Uma aposentadoria para a pessoa com deficiência de grau leve, a mulher precisa ter só 28 anos de contribuição, né? O homem 33, então diminui. Vamos ver se eu explicar um pouquinho para as pessoas que fica mais claro, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência, nós temos 2 casos. Por idade, né? Mulher 62 anos comum. Esse, no caso, vamos lá, aposentadoria
por idade da pessoa com deficiência. Idade para mulher, 55 anos. Se não for da pessoa com deficiência, 62 anos para a mulher. Homem, 60 anos da pessoa com deficiência, 65 anos pessoa comum. Então, gente, isso muda muito o jogo, né, André? Isso faz a diferença a pessoa aposentar bem mais cedo. E na aposentadoria por idade não tem exigência de grau de de deficiência, né? Isso. Então, às vezes a pessoa está lá há 10 anos no auxílio-doença, vale muito mais a pena ela aposentar como pessoa com deficiência do que aposentar por invalidez. Porque a regra é muito mais favorável, gente. Exatamente. E como você disse, isso há muitos anos que existe, né? Mas com a mudança tão grande que a reforma da Previdência trouxe em 2019, né? A aposentadoria da pessoa com deficiência, ela acaba sendo uma linha, né? Um escape aí para busca por melhores benefícios, né? Melhores cálculos, melhores, né? Idade é menor, né? Então, um trabalho intenso aí, né, nossa empresa, no nosso escritório, em busca, né, de ajudar essas pessoas, né? E até de levar informação, como eu disse, muitas pessoas não sabem, né, que tem uma deficiência que pode gerar esse direito. Eu atendi uma enfermeira essa semana passada e o pessoal da área da saúde se machuca muito, né? Porque pega peso, né? Ou às vezes tem muito esforço físico, o pessoal que trabalha em hospital, cuidadora, técnica, né, esse pessoal da saúde, fisioterapeuta, esse pessoal se machuca com bastante facilidade. E aí ela tem uma hérnia de disco, ela desenvolveu uma hérnia de disco. E aí, por conta dessa hérnia de disco, ela vai ter direito aí à aposentadoria da pessoa com deficiência. E se não fosse o caso com essa deficiência, ela teria que ter os 25 anos na atividade insalubre especial, no caso, na área da saúde. E ela não tem, porque acho que ela é enfermeira coisa de 10 a 12 anos. Então, isso vai dar uma aposentadoria para ela agora antecipada, né? Com um valor bem melhor, entendeu? Então, isso dá direito, né, André? Se você teve sequela de uma cirurgia, uma sequela de um acidente, uma sequela de uma prótese, se você recebeu algum auxílio-doença lá atrás e ficou com uma redução, gente, uma sequela, isso dá aposentadoria da pessoa com deficiência. Isso dá aposentadoria. Isso dá aposentadoria. O nome ficou ótimo, né? Ótimo. Isso dá uma aposentadoria e uma aposentadoria antecipada, né? Casos que envolvem aí, né, a aposentadoria especial. Eu lembrei aqui, ó, deixa eu até anotado aqui. E, gente, às vezes a pessoa acha que a pessoa precisa ter, na aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa acha que a pessoa tem que ter muitos anos de deficiência, muitos anos com problema de saúde. E não. Se você tiver um mês com a deficiência, você já pode se aposentar com a pessoa com deficiência. Né, André? Muda um pouquinho. Quando eu falo da aposentadoria por idade, eu preciso ter 15 anos com a doença. Com a deficiência. A carência, né? Precisa ser com a deficiência. Né? Isso. Na aposentadoria por tempo de contribuição, para a pessoa com deficiência, não exige tempo mínimo da deficiência. Né? Então, eu sofri um acidente, coisa de 1 ano, 2 anos atrás, e diante desse acidente, eu passei a ter uma deficiência. Isso vai gerar o seu direito de buscar uma aposentadoria por tempo de contribuição, né, da pessoa com deficiência. Então, feito uns cálculos, né? Qual o grau de deficiência. Não vale a pena a gente entrar nesses detalhes, né? Mas é importante essa informação, né? Que a aposentadoria por tempo de contribuição para pessoa com deficiência não exige tempo mínimo da deficiência. Isso. Eu atendi uma cliente agora, esses dias, a dona Margarida. Ela tem há 6 meses uma fascite plantar. Ela desenvolveu um problema no pé, onde ela teve que até ser reabilitada, tá usando vários EPIs, aquelas botas, para poder trabalhar melhor. Então, isso vai dar... há 6 meses que ela tá com esse problema no pé, ela vai ter direito... Passou a ser uma pessoa com deficiência. Passou a ser uma pessoa com deficiência. E aí muda tudo
a estratégia, né, de busca pela aposentadoria. E né? por que não dá aposentadoria por invalidez? Porque ela não está 100% incapaz. Ela ainda consegue trabalhar com uma bota adaptada, com uma situação adaptada ali. Ela consegue... Exige um esforço maior dela. Exige um esforço né? maior, mas ela consegue né? trabalhar numa atividade mais leve. Então, esses 6 meses que ela tem esse problema no pé, que é uma fascite plantar, dá direito para ela uma aposentadoria antecipada. Entendeu? Então, isso... Às vezes as pessoas ficam sofrendo tanto... tentando aposentar por invalidez, e o caminho não é a aposentadoria por invalidez, o caminho é a aposentadoria da pessoa com deficiência, tá? Então, fica o alerta para vocês, gente, né, que não uma pessoa, o que eu ouço? A pessoa, eu não sou deficiente, né, mas uma sequela, mesmo que leve, pode gerar a aposentadoria, né? Isso é incrível, né, como às vezes uma situação que não é tão grave, né, pode mudar tanto o direito da pessoa, né? Por isso que é importante a pessoa sempre pedir uma ajuda de alguém especializado, né, André? Sim, buscar informação. Né? Eu falo, não fica na dúvida, né? Não procura, eu não tenho direito, do meu vizinho não deu certo, né? Essa cliente que eu estava falando agora, ela vai pegar tempo de rural, vai pegar tempo de atividade insalubre e tempo de PCD. Entendeu? Então, tudo isso pode ser ajustado aí para a pessoa conseguir receber um benefício mais justo, né? Que consiga manter pelo menos a renda da pessoa, né? E com a possibilidade de ela continuar trabalhando. Isso, possibilidade. Isso gente, principalmente, André... Porque não é uma aposentadoria por invalidez. Exatamente. Né? Porque o pessoal da área da saúde fala muito isso para mim, doutora, mas se eu parar de trabalhar, essa renda não me sustenta. Né? Mas a aposentadoria PCD não impede a pessoa de continuar trabalhando. Então, e já a aposentadoria por invalidez, a pessoa não pode mais continuar trabalhando. E a aposentadoria especial também, a pessoa precisa mudar de ramo, né? Mudar de atividade. Mudar né? de atividade. Então, isso muda bastante, porque é uma segunda renda, né? Ela se aposenta, um benefício, né, 100% da sua média, né, sem desconto, então um bom benefício. E continua trabalhando, se assim ela quiser, continua trabalhando registrada. Muito bom, muito bom. Vamos voltar a falar desse assunto aqui, porque esse assunto também é muito importante, né? Gostei, adorei o podcast, adorei estar aqui com vocês aqui. E é isso, gente, a gente vai trazer casos de isso dá aposentadoria, né, gente? E o próximo episódio, eu quero falar de uma doença que está atingindo muita gente. Próximo caso que nós vamos trazer aqui, próximo tema, é falar de depressão, ansiedade, né? Doenças emocionais, doenças emocionais, que hoje acho que é de 8 a 10 de 8 a cada 10 pessoas sofrem com algum tipo de as pessoas que buscam, né, o seu escritório, né, a maioria está com algum problema emocional, né? E a depressão, ela não dá em exame, gente. A depressão, ela não vem escrito lá, eu tô com depressão, eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade. Não é com um exame de sangue que ela aparece, nem né? com raio-x, né? Então é um tema bem importante que a gente vai trazer aí no nosso próximo podcast. Sim, outros convidados. Mais convidados, outros convidados falando de incapacidade, que é o tema que eu amo falar de incapacidade, né? E mande também, escreva aqui nos comentários qual o tema que você quer que a gente fale aqui, né, André? Isso aí. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer levar um pouco de informações aí e esperamos uma próxima um novo bate-papo desse bem descontraído, bem gostoso. Obrigado. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada mais uma vez. Estou muito feliz com esse podcast. Isso da aposentadoria foi um tema muito pensado para vocês. E estamos aqui. Obrigada e até a próxima.